As experiências de quase morte são experiências em que pessoas consideradas por um período clinicamente mortas ou que têm algum tipo de coma saem do corpo, fazem uma experiência abrupta de saída do corpo e têm vivências. As experiências de quase morte são relatadas em todas as culturas humanas e em todas as épocas. Um americano, Dr. Raymond Moody, médico, fez nos anos 70 uma profunda pesquisa sobre isso a partir de casos que ele tinha como pacientes. E ele percebeu, e ele vai ser a pessoa que vai fazer um grande trabalho sobre isso, sobre experiências de quase morte. E estas pessoas, esse trabalho, vai trazer à luz inúmeras experiências e vivências. Hoje, o número de livros sobre esse tema são muito grandes. Obviamente, há livros materialistas e livros de religiões fechadas que podem criar teorias mais variadas, é do jogo da vida, né? Mas as experiências de quase morte, cada caso tem casos impressionantes em que a pessoa não tinha como saber o que estava acontecendo a 1 quilômetro dali e ela pôde relatar tudo com riqueza de detalhes, inclusive relatando aspectos espirituais. Ela viu, por exemplo, uma pessoa viu um acidente de automóvel e ela viu quando a pessoa que se acidentou do automóvel saiu do corpo e foi encontrada com um ser de luz. Então, muitas das experiências de quase morte, a pessoa entra num túnel de luz e vê um ser de luz que conversa com ele e fala algo muito interessante, que é não que religião ele teve, não qual era a crença, mas sim o que ele vivenciou, o que ele amou. Então as experiências de quase morte estão bem próximas, totalmente próximas ao que prega a doutrina espírita e ao que prega Jesus. Fora isso, além disso, as experiências de quase morte fazem algo muito interessante na vida de muitas das pessoas que tiveram essas vivências. Elas se transformam, elas mudam como ser humano, elas se tornam seres humanos muito mais amorosos. O foco das pessoas muda, a ganância desaparece, a pessoa começa a construir uma outra relação com a vida, com os outros seres humanos, com a natureza, com o mundo. A pessoa se torna mais amorosa, mais fraterna, mais desapegada. E aí entra uma questão que a gente quer trabalhar. Dentro da doutrina espírita, é comum que nós trabalhemos o fenômeno espiritual com um certo distanciamento religioso. Nós pasteurizamos a vivência espiritual para um grupo de selecionados, para um grupo de privilegiados. Transformamos algumas dessas pessoas que têm vivências em ícones, porta-vozes, né? E abdicamos nós mesmos das vivências do contato com a realidade espiritual. Então a doutrina espírita, ela muitas vezes torna o espírita apenas mais um assistidor de palestra e leitor de livro, longe da vivência do contato com a realidade espiritual, com a transcendência que ele mesmo é. Então é um paradoxo interessante. Não precisaria nem ser uma vivência, no caso espírita, da própria pessoa. Não precisaria nem ser.
poderia ser a participação no contato com o espiritual, coisa que acontecia na época de Kardec. Na época de Kardec, nos anos 60 do século XIX, a gente lendo e estudando a Revista Espírita, isso fica muito claro, os grupos espíritas, todos eles, não existia a possibilidade de uma pessoa se definir como espírita e nunca ter participado de uma reunião mediúnica, não ter contato com o mundo espiritual. Isso não existia. O simples fato da pessoa, os grupos eram familiares, né? As pessoas tinham as suas práticas mediúnicas e elas, as próprias práticas, traziam as suas convicções. Não era o relato do livro psicografado do médium famoso. Era cada grupo, porque à medida que os anos vão passando, e isso a gente se conhece por experiência própria, as vivências vão se aprofundando, se você tiver a mente aberta para isso. E isso traz um enriquecimento. E se você tiver a mente aberta para isso, isso traz um contato com a transcendência. Isto posto, nós vivemos no Rio de Janeiro uma questão interessante, que é: os jovens estão buscando o espiritual, mas quando chegam na casa espírita, eles são tratados, são jogados, relegados a ler livros. E aí, como eu vi, em mais de 20 anos que a gente participou de atendimento fraterno na Comerge, um monte de jovens que não conhecem mediunidade prática e que têm medo de espíritos, do médiums. E a gente tendo que explicar que eles não precisariam necessariamente, porque são adolescentes, de trabalhar numa reunião mediúnica, mas eles poderiam lidar com a realidade espiritual de forma mais tranquila, sem tanto medo. Que o medo justamente é a porta de entrada da dominação dos espíritos maus sobre eles. Se eles tivessem fé, convicção e conhecimento de que a realidade espiritual depende do sentimento e do equilíbrio, que quanto mais emocional, quanto mais agitação, quanto mais medo, mais os espíritos inferiores sapateiam e zombam. Se eles tivessem esse conhecimento, isso já ajudaria eles a não caírem, né, a não passarem tanto mal. Mas vejam bem, eles não estão errados em passar mal, sendo médiums, ou tendo mediunidade extensiva, ou estando no local fechado, que tem oração, que tem pensamento alto, que tem vibração elevada, o que faz com que a nossa sensibilidade fique muito mais aguçada, que também é uma coisa. Às vezes nem todo mundo que tem algum embaraço mediúnico na Comerge é médium extensivo, mas a vibração elevada vai fazer com que aconteça. A Comerge, que é um encontro de jovens espíritas do estado do Rio de Janeiro, ela tem uma vibração muito elevada. É um momento em que o movimento espírita conseguiu fazer um ambiente de vibração elevada, proporcionando aos jovens que lá vão e todos aqueles que estiverem na mesma sintonia o contato com essa transcendência. Então, depois de 30 anos trabalhando na Comerge, 20 e tantos no atendimento fraterno, a gente percebeu isso. A gente pôde ver que a espiritualidade não se nega à transcendência. Nós é que nos negamos às vivências. Nós é que nos negamos às vivências, primeiro, com a ausência da vibração superior. Porque na Comerge, ninguém estimula mediunidade em ninguém. Ela irrompe pela qualidade superior da vibração. Quando você coloca uma vibração superior no ambiente, você começa a ter experiências transcendentais. Ninguém está estimulando, ninguém está fazendo exercício. Exemplo, há muitos anos atrás, eu fui na feira que é feita todo ano
em benefício da Casa do Caminho, da Mansão do Caminho, do Divaldo Pereira Franco. Então, uns 15 anos atrás, 15, 18 anos atrás, a gente foi lá no Colégio Militar, e estava tendo a feirinha, aquela coisa fraterna, boa. Nós entramos num auditório e sentamos, porque disseram que o Divaldo ia fazer no final uma mini palestra de agradecimento naquele ano. No que sentamos, estávamos esperando o Divaldo. O que acontece? A gente começa a ter um desprendimento natural e começa a vislumbrar um pouquinho da luminosidade do ambiente. Uma coisa que durou 5 segundos, porque logo o racional entrou e eu cortei a experiência. Mas não houve medo, houve sim enlevo, houve sim a confirmação de que eu estou falando. Muitas pessoas que chegam ao conhecimento espírita buscam outros caminhos, e eu não tenho nada contra as pessoas buscarem outros caminhos, não, porque nesses outros caminhos elas acabam tendo vivências e experiências, e eu já contei isso em vídeos aqui, que muitas vezes a pessoa fica 5, 10, 15 anos na doutrina espírita e ela só é um teoricão, ela não trabalha a sua espiritualidade. Está na hora de nós começarmos a reavaliar esse não contato com a espiritualidade formal, que nos torna quase que igrejas. E as pessoas gostam disso. As pessoas gostam desse formato igrejeiro, né, em que se disputa guerra de livros e que se zomba da mediunidade, que se ridiculariza a mediunidade dos outros e quando você parte para a ironia, para o deboche, para a guerra de quem tem razão, qual é a vibração que fica, né? Qual é a sintonia que passa? Não há transcendência, não há espiritualidade. Há pouco tempo, um conhecido do movimento espírita falava para nós de como ele se enriqueceu depois de 30 anos no movimento espírita, fazendo um curso de Vedanta. Eu não conheço Vedanta, não posso falar nada sobre. Não conheço a fundo, né? Conheço superficialmente. Assisti uma ou outra palestra sobre. Mas eu achei interessante, porque não se falava de mediunidade, de vivência espiritual. Se falava sobre uma forma de olhar o mundo, uma forma de vivenciar a realidade em que o espiritual está ali. É uma transcendência que nós tentamos levar. Não é uma você quer todo mundo desenvolver a mediunidade? Não é nada disso. Não é o desenvolver a mediunidade, porque nós somos espíritos e nós estamos em constante contato com a realidade espiritual, sejam os espíritos, seja a própria estrutura espiritual do cosmos. O problema é você eclodir as suas forças anímicas de forma saudável e controlá-las, porque elas existem, elas estão. Nesse momento, nós estamos em sintonia com algum tipo de espírito, nesse momento, com algum tipo de corrente energética, com algum tipo de vibração, com algum tipo de egrégora. Isso acontece com todo mundo, 24 horas por dia, o tempo todo. O que acontece na Comerge? Você entra num local climatizado para cima, mas não consegue aproveitar porque o medo não permite as experiências mais sutis. O medo, como é uma energia densa, chumba a pessoa às experiências mais terra a terra. Então não é uma questão de você buscar, é sim
você não esconder a espiritualidade que já existe. E não adianta a gente falar espírito, espírito, mediunidade, espírito, sempre como uma coisa distante. Nós precisamos começar a perceber que nós somos, eu sou um espírito. E ao me ver como espírito, eu sou um espírito que está nesse instante, em todos os instantes, em sintonia. Não interessa se eu perceba, não interessa a crença, eu estou com sintonia com algo. Que algo é esse? Que sentimentos são esses? Que energias são essas? Que amigos espirituais são esses? Então a busca pela transcendência, ela é a busca pela sutilização do nosso olhar. Lá no livro Os Mensageiros, de André Luiz, é dito que o mundo espiritual está cada vez mais se aproximando do mundo material. Ora, na medida em que o mundo avança evolutivamente, em termos coletivos, ele se torna mais sutil. Na medida em que que o mundo se torna mais sutil, nossas sensibilidades ficam mais à flor da pele. Na medida em que nossas sensibilidades espirituais ficam mais à flor da pele, mas nós não fazemos absolutamente nada para nos sensibilizar, e eu não estou falando de conhecimento teórico, se você acompanhou bem o raciocínio, obviamente que como essa realidade espiritual mais sutil nos esmaga, nos abarca, o que nós vamos manifestar, mesmo sendo espírita, mesmo sendo orador, mesmo sendo presidente de casa espírita, médium, mesmo escrevendo livros, mesmo psicografando, mesmo que a sua mediunidade seja correta, dê certo, tenha provas, mas nós não nos sutilizamos. E isso vai trazendo a ansiedade, a angústia, a antipatia, o medo, uma série de emoções, fluxo de correntes afins com quais sintonizamos, que criam uma experiência de vida densa. Muitas pessoas, ao perceberem isso, que os anos vão passando e por dentro ela continua a mesma, o que ela vai fazer? Eu acho que é a postura mais correta. Ela vai procurar outros caminhos. O nosso processo aqui não é dizer que ela está errada em procurar outros caminhos. É que o conhecimento espírita, por trazer todo esse conjunto de conhecimentos e essa liberdade consciencial que não nos coloca atrelado a indivíduo nenhum, mas a vivência do sentimento, é um corpus de conhecimento que não deveria desaparecer da humanidade pela indiferença dos seus adeptos em quererem se sutilizar. Então hoje, na nossa região que a gente vive, você já tem templos espiritualistas sérios, bons, repletos de jovens, e nossas casas espíritas vazias. Isso é só um exemplo. Claro que existem casas espíritas grandes, imensas, mas o número de centros espíritas vazios, e esse vazio não é querer ter muita gente, é vazio de perspectiva, vazio de uma busca, de uma ideia de transcendência para todos, né? Jesus chegou a um momento em que ele percebe a transcendência e chama seus discípulos de amigos. Nós ainda falamos de Jesus, pregamos Jesus semanalmente durante décadas, mas não temos a sintonia com a espiritualidade de Jesus. Eu falo nós, gente, eu falo no coletivo. Claro que eu não conheço cada pessoa, cada ser humano, cada um que fale por si. É uma análise crítica, mas ela não é todos, ela não é
generalizante. Ela é uma reflexão crítica que visa a gente pensar no assunto. Obviamente que a gente sabe que esses vídeos, eles não são muito vistos. Tem vídeo que é só eu que vi. Então, na verdade, são reflexões, e por isso que eu me dou essa liberdade de fazê-las, porque a gente entende que elas são úteis, elas são importantes, e se você achou que elas têm alguma utilidade, dá o seu like para que a gente possa chegar a outras pessoas, né? Ok, gente, ficamos por aqui. Aqui é o Anderson Santos. Uma conversa fraterna e amigável. Que todos fiquem bem, que todos fiquem em paz. Que a paz e o amor tomem conta de nossas almas e de nossos destinos. Até o próximo vídeo.